Mas então eu vou ler o Salmo de número 35. Eu já tratei dos primeiros 12 versos, então eu vou começar a partir do 12, que foi onde eu finalizei a última leitura. Então aqui no Salmo 35, verso 12, que diz assim: Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Então isso aqui eu até comentei, como a Bíblia ela é realista, né, irmãos? Ela realmente mostra a vida como ela é. A vida realmente existe isso. Há pessoas que você faz o bem, e elas acabam retribuindo com o mal, que parece algo tão incoerente, tão injusto, né? Que é difícil até de entender por que uma pessoa faz isso. Eu estou fazendo bem para ela, por que ela está reagindo assim, de forma ruim comigo, né? E aí, né, é o coração de cada um. É até por isso que a gente prega o Evangelho, né? Para que as pessoas sejam transformadas como nós fomos, porque sem o Espírito de Deus, sem o Evangelho sendo ministrado aos nossos corações, a tendência do ser humano é essa, irmãos. É agir de uma maneira que até sob um clima de bondade a gente reagir mal. Então é o Evangelho que nos transforma. A gente nunca pode ter aquela soberba de se achar superior. Eu sou melhor que fulano, melhor que ciclano. Se isso for, é pela misericórdia de Deus que nos tocou, nos redimiu, nos ensinou. Claro, sempre há a escolha humana. E nós fizemos muito bem em escolher seguir aquele que é tão bom, né? Mas que a gente sempre olhe com misericórdia, porque se não for pelo Espírito do Senhor, nenhum de nós teria essa bondade no coração. E essa pessoa que está até agindo assim, retribuindo o bem com o mal, amanhã pode ser tocada, pode se converter, pode se juntar ao povo de Deus. Então a gente tem mais é que orar por essas pessoas. E enquanto isso, nos proteger, né, irmãos? Porque se existe isso, não corro nenhum perigo porque eu estou só fazendo o bem. Não. Às vezes, justamente por fazer o bem, muitas vezes a pessoa vai te atacar justamente por isso. Porque se você se unisse às pessoas ali nos seus desvios, a sua forma de viver um pouco tortuosa, você nem seria atacado, talvez, porque aí você fez parte do grupo. Mas como você decide viver uma vida diferente para o Senhor, muitas vezes isso incomoda. Então, por isso a gente tem que se proteger, tem que ter cuidado com o que a gente fala, cuidado com as pessoas, porque isso aqui muitas vezes acontece. Até com Jesus aconteceu, né? No verso 13, contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum, recolhi-me em oração, saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu o soubesse. Ajuntaram-me para me atacar, eles me agrediram sem cessar. Então aqui a gente vê, irmãos, primeiro a atitude tão bondosa da pessoa, né? Que quando aquela pessoa estava doente, ela jejuou, ela clamou, ela realmente se importou com aquela pessoa e ela não deu valor. E de novo, isso acontece. Mas a gente nunca pode se arrepender de fazer o bem, irmãos. Nunca. Porque às vezes a gente faz o bem, a pessoa agradece, reconhece. Às vezes a gente faz o bem, a pessoa nem nota. Às vezes a gente faz o bem, pode acontecer isso aqui, a pessoa retribui com o mal. Agora, se a atitude do outro for nos mudar neste mundo mal, irmãos, já pode desistir, porque isso vai acontecer. Então, não pode ser a atitude do outro que determina o que a gente vai fazer. Tem que ser o Evangelho, o Espírito de Deus, a nossa caminhada com Cristo, que determina o que a gente vai fazer, não a reação da pessoa, se ela vai compreender, valorizar ou não. Seja uma pessoa boa, porque assim você vai ter Deus do teu lado. Claro que a gente tem que escolher com quem a gente convive, a quem a gente pratica esse bem, e se uma pessoa não vai valorizando, às vezes a gente começa a fazer isso para outro, né? Porque aquela pessoa não tá aproveitando disso, mas o nosso caminhar tem que ser sempre de fazer o bem, sabendo que, cuidado, porque podem reagir mal mesmo.
No verso 16, como ímpios, caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles, livra a minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Então aqui o salmista ele clama pela intervenção de Deus, a gente diante da injustiça, isso é mais do que natural, Senhor me ajuda, Senhor me livra, e justamente porque a gente permanece fazendo o bem, que a gente tem a Deus para quem recorrer. Porque se a gente desiste, a gente chuta o balde, não, ninguém dá valor, todo mundo faz o mal, eu vou também parar de fazer o bem. Aí você perde a companhia de Deus, você se afasta dele, né? Porque Deus vai estar sempre querendo o bem. Se a gente não quer mais o bem, a gente deixa de caminhar com ele. Não, continue fazendo o bem que você vai ter Deus para clamar. E ele fala que mesmo nessa situação tão injusta, de tanta dor, porque dói, né, irmãos? A gente fazer o bem e a pessoa reagir mal, mas ele fala, eu darei graças a ti na grande assembleia. Então, que grande assembleia é essa, né, irmãos? Nós nos reunimos para louvarmos a Deus. Então, por mais que a gente passe por esses momentos de injustiça, de dissabor, de decepção com uma pessoa, não deixe de ir à igreja, não deixe de dar graças ao Senhor na grande assembleia, porque as pessoas ao redor talvez não mereçam, mas Deus merece o nosso louvor, Deus merece o nosso compromisso e a nossa dedicação. Então nunca misture as ações das pessoas com a ação de Deus. Porque às vezes a gente pensa, eu sirvo a Deus, todo mundo vai me fazer afagos, todo mundo vai gostar de mim. Não, irmãos. Não misture uma coisa com outra. O amor de Deus, o cuidado de Deus, você sempre vai ter. Agora, o cuidado das pessoas, boas ações das pessoas, nem sempre. Então, creia na bondade de Deus, não na bondade das pessoas. Continue seguindo a Deus e não misture uma coisa com a outra. Se as pessoas fizerem coisas ruins, não fala assim, porque o Senhor permitiu. Não, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a escolha da pessoa. Agora, Deus vai estar fazendo o bem a nós, as pessoas talvez não. Então, vamos interromper por aqui, queridos, para a gente ir para a nossa reunião de oração. Vamos só orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, neste mundo mal, para que o Senhor nos guarde, o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê sabedoria, como Jesus nos ensinou, a sermos simples como as pombas, bondosos como as pombas, mas espertos, prudentes como as serpentes. Nos ajuda, Senhor, a manter sempre a bondade, mas tendo cuidado, a prudência da serpente, para nesse mundo tão difícil, tão perigoso, a gente saiba lidar com pessoas assim. Nos ajuda, Pai, a nunca perder a inocência, a bondade, mas tendo a sabedoria, o discernimento para lidar com essas atitudes. Abençoa a nossa reunião de oração e fica conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus.